E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para a prática? Hoje a gente vai praticar a agregação de dados com a função reduce, que é um método de array que executa uma função reducer fornecida por nós em cada elemento do array, resultando em um único valor de saída. Ele é amplamente utilizado para somar, contar, combinar ou transformar dados em um único resultado, tá bom? Eu vou direto para a nossa primeira prática aqui para explicar melhor como que essa função funciona. Mas, resumindo aí português, né? Ela é uma função que ela vai pegar o nosso array e vai reduzir ele para a gente com base na função que a gente colocar para ele. Então ele vai trazer para a gente ali uma redução desse array, um resultado ali para a gente. Beleza? Então bora lá para nossa primeira prática. Então, bora lá, galera. Essa aqui vai ser a nossa primeira prática, para explicar aqui um pouco da função reduce e para a gente praticar. Então, a gente vai ter uma constante chamada números e ela vai receber aqui um array com números, óbvio, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50. Tá ótimo. O que a gente quer fazer com esse array aqui? Eu quero somar todos esses números dentro do array. E para fazer isso eu vou usar a função reduce. Então a gente vai criar aqui uma const também, chamada soma números. E ela vai receber a função reduce, que vai ser o números ali, né, que é o nosso array, ponto reduce. No reduce, a gente vai colocar aqui o nosso acumulador, que vai ser o cara que vai receber os números que a gente for somando, né? E o nosso valor atual, que é o cara que vai estar sendo processado no momento. Então vamos usar aqui número. Tá bom? Então esse número aqui é o que está sendo processado e esse acumulador aqui é o cara que vai acumular a nossa soma. Beleza? Então aqui dentro a gente vai falar agora que esse reduce vai receber o quê? A função acumulador mais número. E aqui a gente vai falar que o nosso valor inicial é zero. Que se a gente não declarar esse valor inicial aqui, o nosso acumulador vai virar automaticamente o primeiro valor do array e o nosso valor atual, que é o cara que vai receber ali a soma, né, no caso aqui, vai ser automaticamente o segundo valor. Nesse caso aqui, não ia fazer muita diferença, porque é um array de números. Então, assim, não vai fazer muita diferença. Só que vocês vão ver, eu tô com um exemplo aqui de array de palavras, que a gente vai precisar usar, que se a gente não colocar aqui, não definir, ele dá um probleminha. O ideal é você sempre definir, tá bom? Então vamos lá, ver se deu certo. Então vamos console.log, soma, né? Soma números. Vamos fechar aqui, dar um F8 e beleza, 150. Então aqui, ó, 10 mais 20, 30, 30 mais 30, 60, 60 mais 40, 100, 100 mais 50, 150. Então tá certinho. O que ele fez aqui? O nosso acumulador começou em zero. Então ele pegou 0 mais 10, 10, certo? Que o nosso número é o 10 e 0 é o acumulador. Então aqui 0 mais 10, aqui o 10, 0 mais 10, 10. O nosso acumulador, ao invés de ser 0 agora, ele vai ser 10, porque ele é o acumulador. Então ele vai pegar o valor da soma aqui e vai virar ele, entendeu? Então aqui agora não é mais 0, aqui agora é 10. Então 10, o próximo número a ser calculado é o 20, então virou 10 mais 20. Então 10 mais 20, 30. Então nosso acumulador virou 30, que é a soma desses dois caras aqui. Então 30 mais 30, que é o próximo ali, virou 60.
certo? Nosso acumulador agora virou 60, que é a soma dessa galera toda aqui. E vamos de novo. Então, 60, que é o nosso acumulador, mais 40, que é o próximo valor, vai dar 100. Então, nosso acumulador virou 100, que é a soma de todo mundo aqui. E o próximo número a ser calculado é o 50. Então, nosso acumulador sendo 100, que é a soma disso aqui, mais 50, 150. Beleza? Então, certinho. Bora para a próxima prática. Então, bora para a nossa segunda prática, galera. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter um array com palavras e eu vou querer saber quantas vezes uma determinada palavra aparece nesse array. Então, a gente vai fazer aqui, vamos criar o nosso array primeiro de palavras. E ele vai receber aqui o array, né, obviamente. E vamos colocar aqui, vamos fazer maçã, banana, maçã, banana. Vamos colocar aqui maçã de novo. Vamos usar aqui laranja. Opa. Laranja. Banana de novo. E maçã de novo. Vamos colocar mais uma maçã aqui. E maçã de novo. Beleza? Vamos fechar aqui nosso array. Tá bom, né? Maçã, banana. Cara, o bom é que essa maçã, eu botei maçã aqui, né? Maçã, banana e laranja. Tá ótimo. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, galera? E galera, a gente vai usar o reduce para descobrir quantas vezes aparece uma determinada palavra nesse array. Para o exemplo aqui, vamos usar a maçã mesmo. Então, vamos lá. Vamos criar uma const aqui, que vai ser palavra, busca palavra. Busca palavra. Acho que tá bom. Busca palavra, vai receber a nossa função palavras.reduce. Vamos abrir aqui. E agora a gente vai colocar aqui um contador, que vai ser o nosso acumulador lá, né? A mesma coisa. Contador e palavras. Palavras. Que é o nosso array, certo? Isso aqui vai receber a função. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, que aqui a gente vai colocar um if else aqui. É até bom que pratica um pouquinho também. Então, se palavras, que é o nosso array, incluírem, isso aqui eu já usei até em outro vídeo, incluírem a palavra maçã, certo? Então, o que a gente está falando aqui? Se palavras, que é o nosso array, incluírem, que é o includes aqui, a palavra maçã, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o contador, lembra do nosso contador ali em cima, que é o nosso acumulador, e vai somar mais um nele, certo? Então, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez lá, só que um pouquinho diferente. Então, a gente abriu aqui a função de if else. Então, a gente vai pegar aqui, se palavras incluírem maçã, a gente conta mais um. Então, a gente acrescenta mais um nele lá. Se não, que é o else, a gente pode pegar e só voltar... Ah, eu esqueci do return ali, né? E só voltar para o contador. Deixa eu colocar um return aqui também. Então, vai retornar contador mais um, se não, vai retornar para o contador. Então, retorna para cá como 0, né? Como se ele não tivesse achado nada. Então, se ele achou, é contador mais um. Se ele não achou, só continua a vida aí, só continua no contador. Tá bom? E aqui, galera, lembra que eu falei que a gente precisa
colocar um valor inicial, é importante, aqui vocês vão ver. Aqui seria o final, né, da nossa função, que aqui a gente colocaria o contador. Então eu vou colocar ele aqui, o contador não, desculpa, o nosso valor inicial. Então aqui o 0 vai ser o nosso valor inicial. Vamos fechar aqui e vamos ver se deu certo, né, se não tem nenhum erro. Eu acho que não tem, não. Console.log busca palavras, né? É isso? Busca palavra no singular. Um F8 e não achou nada. Por que não achou nada? Porque eu não coloquei acento aqui na nossa palavra. Então vai ser maçã. F8 de novo, agora ele achou. Tá vendo que ele achou 3 maçãs? Então nós temos 1, 2, 3. Se eu quisesse buscar banana, era banana. Então F8, 2. Então temos 2 bananas. Laranja a mesma coisa, tá bom? E o que é importante o valor inicial ali? Vou deixar em maçã. Maçã com acento, né? Me ajuda aí. Temos 3, certo? Se eu não colocar o valor inicial aqui de 0 e deixar em branco, o que vai acontecer? Opa, ele retornou para a gente maçã 11. Mas por que ele retornou maçã 11? Lembra que eu falei que quando era o nosso array fosse de números, não fazia muita diferença a gente, naquele caso, né, óbvio, que era para somar o nosso array, não fazia muita diferença a gente marcar qual seria o primeiro valor inicial lá, como 0, porque o contador ia tomar a função aqui, o contador ia virar o primeiro elemento do array. Naquele caso, o primeiro elemento do array era um número, então a gente ia somar aquele número com o próximo, então não ia fazer diferença. Nesse caso aqui, o nosso contador virou uma palavra, ele virou uma string. E a gente está falando que a gente quer somar o contador mais 1. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou a string maçã, que ele achou aqui, e tentou somar mais 1 nela. Então, ficou maçã mais 1. O que o sistema entendeu? Ele entendeu que era para concatenar esses valores. Então, ele pegou uma string e colocou o número 1 junto com ela. Então, ele pegou aqui, ó, maçã 1, que o nosso contador é maçã. Ele achou maçã, que ó, maçã mais maçã, virou, ele achou que maçã mais maçã não virou 2, virou maçã 1, que é isso aqui. E depois ele continuou percorrendo, ele achou mais uma maçã. Então virou maçã 1 mais 1. O que ele fez? Ele concatenou tudo. Então esse 11, na verdade, é 1. Então ele somou 1 na maçã e depois somou 1 na maçã 1. Ele concatenou e fez uma palavra maçã 11, que não era o que a gente queria, né? Por isso que é importante a gente colocar aqui um valor inicial, quando a gente vai trabalhar aí com o reduce. Então, se a gente der o F8 com o 0 ali, ele vira 3. Que aí, o que ele fez? Ele procurou maçã, achou, então somou 1, nosso contador que era 0, ele procurou maçã, de cara ele já achou uma, então virou 1. Depois ele continuou percorrendo, nosso contador que agora é 1, achou outra maçã. Então ele somou mais 1 aqui, virou 2. Então, opa, agora a gente tem 2 maçãs. Nosso contador que agora é 2, continuou percorrendo o array e achou mais uma maçã. Então ele voltou para cá, mais 1. Então virou 2 mais 1, 3. Achamos 3 maçãs ali. Beleza, galera? Então é isso. Bora para nossa próxima prática. Então vamos lá, galera. Para nossa próxima prática aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um array que tem vários objetos e transformar ele em um único objeto. Isso aí usando o reduce. Então vamos lá. A gente tem uma constante aqui chamada dados e ela vai receber o array com os objetos. Então vai ter aqui objeto A1, não tem nem muito sentido, né? Mas vamos isso aí mesmo. Então o B, isso aqui não precisa ter sentido, é só para a gente usar.
2 e o objeto C3. Pronto. Fechamos aqui, não precisa muita coisa, fechamos o nosso array. Como que a gente vai fazer para juntar todos esses objetos, que são 3 objetos ali no caso, em um único objeto usando o reduce? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma constante que vai receber a nossa função. Vai ser a constante dados unificados. Dados unificados. Tá ótimo. Dados unidos. Dados unidos ficou mais curto. Pronto. Dados unidos vai ser... O que que ele vai receber? Ele vai receber ali o nosso dados... Opa! Dados.reduce. A gente vai abrir aqui o reduce. Vamos colocar ali o quê? Um acumulador. Acumulador. E o dados, para ser os nossos valores ali atuais. E o que que isso aqui vai receber? Ele vai receber a função objectAssign, que basicamente o objectAssign ele pega os objetos que estão aqui, ele copia os dados e vai criar um novo objeto para a gente. Tá bom? Então ele vai atribuir os dados daqui em um novo objeto com os dados. Então vai ser um objeto, ao invés de ser 3 objetos, ele vai transformar os 3 objetos em um objeto só com todos os dados daqui. Tá bom? Então ele vai atribuir. Então vamos lá. O objectAssign é com O maiúsculo? Object.assign é esse aqui, ó. Object.assign vai receber o quê? A mesma coisa ali do reduce. Ele vai receber o acumulador e os dados, certo? Para ele percorrer aqui, pegar os dados para a gente e jogar em um novo objeto. Nesse caso aqui, eu vou colocar o valor inicial aqui, ao invés de ser 0, eu vou colocar como um objeto vazio, tá bom? Porque eu quero que ele me retorne ali um objeto vazio. Eu acredito que nem precisa. Eu acho que não precisa colocar. Eu acho que se a gente não colocar, ele já transforma em um objeto vazio. Depois a gente faz o teste. Vamos ver se assim vai funcionar. Console.log dados unidos. F8 tá aí, ó. Então ele trouxe pra gente. A gente tinha 3 objetos aqui separados, né? O objeto A1, objeto B2, objeto C3. Ele trouxe tudo em um objeto só. Cada objeto ali ele separou por vírgula. Então virou aqui, ó, A1, vírgula, B2, vírgula, e C3, que é o nosso último aqui. Então o que ele fez foi isso. Ele pegou o reduce, a gente aplicou aqui o objectAssign, que é atribuir ali o objeto. Então ele pegou aqui o nosso acumulador, que era um objeto vazio, e foi pegando os dados daqui. Então ele pegou aqui o A1, jogou aqui, pegou o B2, jogou aqui, pegou o B3 e jogou pra gente aqui também. Beleza? Deixa só eu ver se funciona sem eu declarar nada ali. Eu acho que funciona. Ah, funciona. Mas vamos deixar aqui um objeto vazio declarado para ficar bonitinho. Ué, por que tá dando erro ali agora? Ah, eu esqueci da vírgula. Porque para declarar o valor inicial aqui, a gente tem que separar por vírgula, tá bom? Então é isso, galera. Essa foi as nossas práticas de hoje com o Reduce. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de entender, mas praticando, acho que dá para entender legal, né? Deu para pegar um pouco a ideia. E lembrando, galera, eu não sou professor, tá? Eu sou aluno, eu tô aprendendo também. Eu tô estudando. Isso aqui é um jeito que eu achei de praticar e estudar. Porque como eu falo, eu acho que quando você consegue explicar o que você está aprendendo, é um sinal de que você está entendendo realmente o que você está aprendendo ali, o que você está estudando. Tá bom? Então é isso, galera. Qualquer coisa, pode deixar aí correções aí
no comentário. Tem hora que eu mesmo vejo que eu acabo falando uma coisa ou outra aqui que não é. Igual vira e mexe eu falo que isso aqui é igual, não é, né? Isso aqui é recebe. Mas, pô, é isso. Vamos lá, galera. Vamos se ajudar. Um abraço para vocês. Até a próxima. E eu fui.